Olá, pessoal. Vamos iniciar então mais uma atividade aqui do SAMU 192 Cisurge Oeste, né, pelo Núcleo de Educação Permanente. Então, o tema da nossa aula hoje é um tema fundamental e que não se destina só aos médicos, né, o pessoal da área de saúde, enfermeiros, mas principalmente aos condutores socorristas também, que agora fazem parte desse time e que precisam ter um conhecimento profundo aí dessa parte do suporte básico de vida, porque a parada cardiorrespiratória é um problema frequente que nós do SAMU somos acionados, né? E precisamos ter proficiência técnica e grande habilidade para saber conduzir esses casos que são sempre um desafio, para que a condução do caso seja sempre da melhor maneira possível e o paciente possa ter um desfecho satisfatório e que depende muito de uma atuação proficiente da equipe. Então, a sigla BLS, né, vem de Basic Life Support, que significa suporte básico de vida, e a definição que a gente pode usar para suporte básico de vida são as medidas iniciais e imediatas aplicadas a uma vítima, então, fora do ambiente hospitalar, executada por pessoas treinadas para realizar a manutenção dos sinais vitais e evitar o agravamento das lesões. Ou seja, o que a gente pretende nesse momento, está bem claro aí pela definição, não é fazer diagnóstico, saber o que essa pessoa tem, qual foi a causa da síncope, do desmaio, do mal súbito que esse indivíduo teve. O que nos interessa aí nesse momento é que os sinais vitais, né, e não digo nem a essência dos sinais vitais, mas pelo menos que a circulação cerebral, a perfusão coronariana do coração e a parte pulmonar e renal sejam preservadas, para que esse indivíduo tenha chance de receber o tratamento definitivo depois no ambiente hospitalar pelo suporte básico de vida. E é interessante o conceito que a gente está vendo também, que está falando por pessoas treinadas. Então, além da gente saber fazer o suporte básico de vida, nós do SAMU, de maneira adequada, nós precisamos também saber ensinar outras pessoas, porque por melhor que seja o nosso tempo-resposta ao chegar numa cena que tem uma parada cardiorrespiratória, né, a gente gastando aí um tempo-resposta ótimo de 3 a 4 minutos, né, esse indivíduo, se ficar 4 minutos sem ter perfusão cerebral, esse indivíduo tem grande chance de morrer. Então, esse é um grande papel que o SAMU faz. Ao ter a entrada de uma chamada de uma parada cardiorrespiratória, o médico regulador prontamente já começa a orientar as pessoas daquele domicílio ou daquela localidade para iniciarem as manobras de suporte básico de vida. E essas manobras de suporte básico de vida, sendo bem feitas, elas propiciarão a recuperação desse indivíduo de maneira muito mais elevada do que a gente observa se por acaso esse indivíduo não tem assistência nenhuma. Os índices de sobrevida, eles variam de 10%, 7%, um índice de sobrevida muito precário quando não tem assistência na cena, até 80% quando se consegue ter pronta assistência e desfibrilação na cena também. Então é muito importante que todos, além de saber executar, saibam ensinar e orientar também. Um outro conceito que a gente pode trazer, né, para não ficar num conceito estanque, são os cuidados que têm como objetivo identificar urgências clínicas e ou traumáticas e manter a viabilidade dos órgãos vitais até a chegada do serviço de urgência ou atendimento médico avançado. Então, basicamente é isso, a gente quer manter esse indivíduo, os sinais vitais desse indivíduo, né, ou a circulação dos órgãos nobres preservadas até que o socorro mais especializado chegue. Nós temos uma diferenciação, então, de suporte básico de vida e suporte avançado de vida, que a gente pode colocar suporte básico de vida, a avaliação primária, né, que é reconhecer
uma parada cardiorrespiratória e iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Todos da área de saúde devem estar acostumados aí com essa sopa de letrinhas que vão aparecer agora e se familiarizar com esses termos, porque isso é muito importante. E, na verdade, é um senso comum, as pessoas usam referindo sempre a essas siglas, né? E a partir do momento que a gente começa no dia a dia conviver com essas siglas aí, fica bem tranquilo da gente entender. E a avaliação secundária, né, que nós já estamos falando aí em suporte avançado de vida. Nessa condição, a gente já vai usar dispositivos invasivos de via aérea, vamos falar em ter acesso venoso, drogas, desfibrilação elétrica, estabilização com vasopressores. Então, nós estamos vendo que a condição do suporte avançado de vida ela é bem mais completa do que o suporte básico de vida, mas o suporte básico de vida não é menos importante. Como a gente disse, se não tivermos um bom suporte básico de vida, nós não conseguiremos fazer o avançado. E a maior prova disso é que nos cursos de suporte avançado de vida é colocado categoricamente que o bom aluno que faz o suporte avançado é aquele que está bem familiarizado com o suporte básico. Então, isso é fundamental. Quem já assistiu o filme Monstros S.A., eu sempre gosto de colocar aqui a figura a imagem dessa figura lá do filme, né? O Michael Wazowski, não sei se era esse o nome dele, mas é que ele tem um olho bem categórico. E esse olho deve sempre estar na nossa mente, no nosso inconsciente, quando se trata de SAMU, de atendimento pré-hospitalar, porque o indivíduo já está numa situação extrema, o indivíduo já está assolado ou pela sua doença, ou pelo trauma, pelo acidente, né, que não deixa de ser uma doença também, e nós não podemos ser aqueles que carregam mais dano a esse paciente. Então, as nossas ações precisam ser bem coordenadas, bem organizadas, para nós não causarmos dano adicional na condição desse paciente. E aí, nós temos uma situação que é preciso a gente falar. Infelizmente, hoje em dia, existe aquele conceito em muitos locais que eu não ponho a mão no paciente, né? Então a pessoa fala assim, eu não ponho a mão. Essa é uma boa atitude para quando você realmente não sabe fazer nada. Mas o fato de não saber fazer nada, não é possível que todos fiquem nessa zona de conforto, não se apropriem, porque muitas vezes o não fazer nada vai significar a morte desse indivíduo. Então, a gente tem que saber que não fazer nada, muitas vezes, pode ser causar um dano adicional. Então, se eu sei abrir uma via aérea de uma pessoa que sofreu um trauma e que está inconsciente, caída, com o pescoço fletido, com a via aérea obstruída, e eu tenho uma medida técnica bem feita, que eu retifico o pescoço, estabilizo a coluna cervical e abro a via aérea desse indivíduo, às vezes a pessoa não teve nenhuma lesão interna mais grave, mas só pela hipóxia que ela passa naquele momento e ninguém ter feito nada, isso é um dano adicional gravíssimo. E aí entra também o nosso papel como educador. Então nós, como educadores, né, todos os socorristas leigos treinados, devem, no mínimo, aplicar compressões torácicas em vítimas de parada cardiorrespiratória. Além disso, se o socorrista leigo treinado puder realizar ventilações, as compressões e as ventilações devem ser aplicadas na relação de 30:2, que a gente vai ver aí para frente. Eu trouxe isso também porque eu quero reforçar que você, como profissional do SAMU, deve orientar os seus familiares, na escola dos seus filhos, os seus amigos, deve ser sempre uma pessoa que divulgue, né, as condutas que devam ser tomadas na situação de suporte básico de vida. E à medida que a gente vai treinando, a gente vai aumentando essa proficiência, a gente precisa, então, ir escalando essa pirâmide aqui. Então, a maioria das pessoas, mesmo sem treinamento, mas precisam ter o conhecimento que fazer pelo menos compressão é muito importante.
À medida que a gente vai aumentando o grau de proficiência, isso é um público menor, na verdade, a gente sabe que o ideal é fazer compressão e ventilação na relação 32, e a gente vai chegar no topo da pirâmide quando a gente souber fazer isso, prestar suporte avançado de vida e, inclusive, coordenar um time de atendimento para uma vítima que sofreu uma parada cardiorrespiratória. Então, nós não podemos nos estacionar aqui nessa área de simplesmente de fazer compressão, ou muito menos nem fazer a proposição de escalarmos essa pirâmide aí. E para que a gente saiba fazer, então, pelo menos compressões, existem vários sites, vários recursos didáticos que a gente pode usar, né? O próprio SAMU está sempre oferecendo isso, mas o órgão mundial mais conhecido e ordenador de tudo isso, né, que é a American Heart Association, ela promove vários cursos, várias informações pela internet, então vocês podem acessar esse international.heart.org, que eles vão mostrar alguns vídeos, algumas histórias, a capacitação, e que vocês saiam sabendo que orientar os seus familiares que os 2 passos, no caso de um paciente que sofreu uma síncope, mesmo não sabendo se é ou não uma parada respiratória, esses 2 passos são fundamentais para salvar a vida, que é, primeiro, pedir ajuda, ligar para o serviço de urgência, 192 ou 193, e iniciar prontamente as compressões fortes, rápidas, no centro do peito. Então, entrem nessa página para poder adquirirem mais conhecimento em relação a isso, inclusive como ensinar. E outro material didático muito importante que todos devem procurar, as diretrizes da American Heart Association. A gente pode usar as atualizações de 2015, que foram as últimas que saíram. Eles não estão mais com aquele critério de lançar a cada 5 anos, de maneira estanque, aí, as atualizações. Elas vão sendo, ao longo dos anos, né, colocadas, e basicamente o que a gente segue ainda são essas atualizações que foram feitas em 2015 e que trazem para nós essa condição do atendimento pré-hospitalar. Essa condição, a gente vê que a gente pode ter uma parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, e é essa primeira corrente de sobrevivência, e a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. A parada cardiorrespiratória extra-hospitalar é o nosso foco de atendimento. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer. No primeiro elo, reconhecer, acionar o serviço médico de emergência. Para que uma corrente exista, os elos precisam estar ligados. Então, nós não podemos quebrar essa corrente. É importante que esses elos fiquem todos unidos. E aí, a gente deve, após pedir ajuda, iniciar imediatamente a RCP de alta qualidade, numa parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, e aí o serviço que assume depois faz compressão e faz ventilação, traz um desfibrilador, seja ele externo ou automático, ou um desfibrilador manual, reconhece o ritmo, indica ou não o choque e choca, retorna a circulação espontânea, transporta essa vítima para o serviço de emergência e depois recebe suporte avançado para tratar as causas e recuperar e promover os cuidados pós-parada. Então, essa é uma sequência muito importante que a gente deve sempre estar com ela na cabeça e seguir para que a vítima seja atendida de maneira pronta, adequada e tecnicamente correta. A gente sempre traz aqui uma questão de fisiologia que ela é básica. Até mesmo um jovem estudante ainda do ensino básico lá sabe o que tem contido nessa frase aqui. Mas, infelizmente, é isso que acontece na maioria das vezes, ou que deixa de acontecer na maioria das vezes, e que a gente não corre atrás para solucionar o problema. Então, nós temos que pensar que os tecidos precisam ser oxigenados, os órgãos nossos precisam funcionar através do oxigênio. E para o oxigênio chegar aos tecidos, é necessário
uma via aérea pérvia, significa permeabilidade da via aérea, ou seja, o ar precisa passar pela via aérea para oxigenar esses pulmões. A gente precisa ainda que o pulmão esteja funcionante. O pulmão precisa expandir e precisa retrair, fazendo as trocas gasosas, né, para que, em última instância, essas trocas cheguem ao sangue circulante e esse sangue que passa lá no capilar pulmonar, que faz a troca, seja distribuído à circulação orgânica e chegue aos tecidos de todo o corpo, principalmente cérebro, coração e rim. Então, a nossa atuação no suporte básico de vida é isso. Nós precisamos deixar uma via aérea pérvia, precisamos recolocar o coração funcionando, e se não conseguirmos, nós teremos que ser o coração bombeando sangue para que esse sangue circule e chegue nos tecidos. Então, essa é a nossa ação precípua que a gente deve ter aí no atendimento a uma vítima em parada cardiorrespiratória. Continuando então na sopa de letrinhas aí que a gente falou, né, que a gente vai precisar aprender sempre. Então, a gente tem para esse suporte básico de vida o protocolo a ser seguido, que em primeiro lugar a gente quer identificar a condição desse paciente, mas antes da gente preservar a vida do paciente, nós temos que preservar a nossa vida, a nossa segurança. Então, o uso de equipamentos de proteção individual e a segurança da cena é fundamental. A gente costuma sempre dizer que um socorrista morto não socorre ninguém. Então, você, ao se preservar, está preservando a vítima, né? O AVDI que a gente usa também, que é para a gente ter noção da condição clínica desse paciente, que seria a avaliação se esse paciente tem resposta, se ele está alerta, se ele tem resposta verbal ao estímulo doloroso, se ele está inconsciente, e depois a gente segue a sequência, e aí cada instituto, né, estabeleceu com níveis de evidência bem precisos qual a sequência que a gente deve seguir e que a gente vai falar mais à frente aí. Então, como a gente disse, a primeira coisa é bioproteção. Ao aproximar-se da vítima, quem estiver socorrendo deve ter em mente a própria segurança, incluindo sempre a sua bioproteção. Então, nós temos que usar luvas, máscaras, óculos de proteção. Lembrar que nós, nesse momento da realização dessa aula aqui, nós estamos em plena pandemia do Covid-19, então temos os macacões impermeáveis, né? Passamos a adquirir face shield, que são as máscaras faciais, usamos propé, né? O cobre-botas aí sobre os pés, e temos que utilizar alguns acessórios que habitualmente a gente não utilizava na hora de fazer a ventilação desse indivíduo contaminado ou suspeito de contaminação, né? Utilizando o filtro EPA, que vai fazer a retenção do vírus e não deixar que esse vírus, em forma de aerossol, contamine toda a equipe aí. Então, a gente sabe que, na condição do dia a dia, a gente tem secreções contaminantes, sangue, vômito e saliva, né? Que a gente pode pegar uma série de doenças infecto-contagiosas, comprometendo a nossa condição de saúde para toda a vida. Fora o atendimento numa cena de trauma, uma cena arriscada, que muitas vezes uma cena mal sinalizada com uma proteção inadequada, o acidente pode ser a causa de um novo acidente, né, e lesar uma equipe inteira, como a gente já viu acontecendo em tristes situações aí do atendimento do SAMU. Além da gente cuidar de nós, nós precisamos ter o critério de saber, será que a minha equipe só é suficiente ou eu preciso de apoio? Então, quando eu estou, por exemplo, numa situação de um campo de futebol que alguém passou mal, então eu tenho uma pessoa, uma vítima e tenho vários socorristas, talvez seja tranquilo para fazer o atendimento. Quer dizer, tranquilo no sentido de preocupar só
com as condições técnicas, mas em termos de número de pessoas, é tranquilo, a minha equipe dá conta. Agora, se eu penso igual o clássico acidente lá, o incêndio da Boate Kiss, né? A gente tem um número imenso de vítimas e o recurso muitas vezes precisa pedir auxílio, apoio. E aí a gente vai lançar mão de outros sistemas de atendimento, como o sistema START, né? E aí a gente tem as grandes ocorrências que a gente vê aqui naqueles relatos que a gente tem, né, de inúmeras pessoas, mais de 1.300 pessoas mortas nesse evento aqui, que foi um enterro de um ayatolá lá no Oriente, e que a multidão era tão grande que as pessoas comprimiram o tórax uma das outras e não conseguiam expandir o tórax e ventilar, e várias pessoas foram a óbito. Então, essa avaliação inicial, antes de começar o atendimento, saber que eu tenho uma equipe restrita e eu preciso ligar para o 192 para falar que eu preciso de apoio, seja apoio da polícia, do bombeiro ou de mais viaturas para a equipe, é muito importante. Então, a primeira coisa, segurança, vi a minha segurança. Eu preciso depois, então, avaliar essa cena para ver se as minhas condições de atendimento são suficientes e eu sigo no atendimento, então, aproximando da vítima e identificando como que essa vítima está. Muitas vezes eu posso passar na rua, ver uma pessoa caída e ao chamar essa pessoa me atende, ela estava simplesmente dormindo e não estava em parada cardiorrespiratória. Por outro lado, no extremo, a gente pode chamar essa vítima, ela não responde, eu faço depois esse estímulo verbal e doloroso e essa pessoa não responde a esse estímulo doloroso, eu considero uma vítima inconsciente. E aí, como profissional da área de saúde, começo a dar os meus passos no atendimento do suporte básico de vida. Preciso ver se essa vítima inconsciente ela está com o coração batendo e se ela está respirando ou não. Então, esse vai ser a sequência do atendimento, mas a gente sempre frisa que essa avaliação do indivíduo e o posicionamento do socorrista nesse indivíduo é muito importante. Nada é por acaso, né? Então, quando eu faço um estímulo verbal, eu coloco as minhas mãos, eu dou uma batidinha com as duas mãos, porque muitas vezes essa vítima pode ser surda, um deficiente auditivo. Então, além de chamar essa vítima, eu dou uma batidinha com as minhas mãos nos ombros dessa pessoa, porque se essa pessoa tiver tido um AVC, um derrame, estiver hemiplégica, de um lado ela não vai me sentir batendo, né, mas do outro ela vai sentir. Então, bato com as mãos no ombro dessa pessoa, chamo essa pessoa pelo seu nome ou um nome suposto que eu invente, né, ou minha senhora, meu senhor, e chamo essa vítima. Se essa vítima não respondeu, eu posso fazer um estímulo doloroso através do pinçamento do trapézio dessa vítima. E ao pinçar o trapézio, essa vítima pode responder ou não. Se ela não responder através do estímulo doloroso, eu já estou entendendo que essa vítima está inconsciente. Inconsciência não é sinônimo de parada cardiorrespiratória. Então, eu vou dar o próximo passo, mas sei que essa pessoa precisa de uma ajuda. Se eu tenho uma pessoa inconsciente, mesmo que ela não esteja em parada cardiorrespiratória, eu já preciso pedir ajuda. Eu não vou deixar uma pessoa inconsciente, né? Mesmo que eu verifique que ela tem pulso e tem respiração, não vou deixá-la inconsciente numa via pública e ir embora, né? Não posso fazer isso porque isso é omissão de socorro. Então, eu, nesse momento, sabendo que essa vítima está inconsciente, eu ligo para o 192, né? Ou nós, que já somos do 192, quando a gente avalia, a gente já pensa que eu preciso dar o próximo passo e me chama a atenção para um caso que demanda mais atenção de toda a equipe aí. A American Heart Association deixa de maneira bem clara que, ao encontrar uma vítima inconsciente e eu sendo um profissional da área de saúde, o próximo passo é preciso verificar pulso para saber se o coração dessa pessoa está batendo ou não.
E aquele conceito de verificar pulso radial, que está no senso comum, ele não deve ser usado nesse momento. Pulsos periféricos não podem ser usados, porque muitas vezes o indivíduo estando hipotenso, com a pressão arterial baixa, né, mesmo que ela tenha pulso, a gente não consegue identificar pulso periférico. Então eu preciso verificar pulso central. E para eu verificar pulso central, quando a gente não procura referências anatômicas, muitas vezes as pessoas chegam e colocam a mão em locais diferentes e às vezes não encontram pulso, né? Então, preferencialmente eu vou no pulso carotídeo ou no pulso femoral, e no pulso carotídeo eu procuro a proeminência laríngea do indivíduo, dou um passo para o lado de mais ou menos uns 2 centímetros, e aí eu vou conseguir localizar a carótida do indivíduo. Então, se nesse momento, ao palpar o pulso, eu tenho 10 segundos para categoricamente dizer o indivíduo tem pulso ou não tem pulso. Se eu estiver sentindo mais ou menos, ou tenho dúvida, e até imagino, não, espera aí que eu preciso de mais tempo para uma avaliação mais criteriosa. Isso não deve ser feito. Você deve entender, então, que esse indivíduo não tem pulso e seguir adiante. Precisa, então, partir para o algoritmo de atendimento, que seria, então, aquele preconizado, o CABD, né, que é o clássico CABD, né, e por último a gente tem o D, que é a desfibrilação, já que nós somos serviço de saúde e que temos os recursos adequados, então a gente vai usar também o desfibrilador. Então a gente começa a nossa atuação, 10 segundos, identificamos que o indivíduo não tem pulso, previamente a gente viu que ele estava inconsciente, antes disso a gente já controlou a cena, né? E aí a gente vai seguindo em frente. Então, em 10 segundos o indivíduo não tem pulso, eu inicio as minhas compressões. Então, como que é o C de compressão? O C de compressão, ele é feito dessa forma: uma mão sobre a outra, a mão dominante por baixo, o calcanhar da mão colocado na região do externo, não é no precórdio, né? Não é sobre o coração do indivíduo, não é na região lateral, né? É no centro do peito, entre os mamilos, na região external, com o calcanhar da mão sendo colocado na região external, e essa compressão deve fazer a depressão desse externo contra a coluna em 5 centímetros, pelo menos aí, e não mais que 6 centímetros. Isso a gente vai conseguir através de treinamento, e por isso que teremos as oficinas práticas, as estações práticas, e sempre buscar o apoio do Núcleo de Educação Permanente para essa capacitação adequada aí. Então, fazemos o posicionamento jogando o peso da nossa cintura escapular, do ombro todo, né, sobre o tórax do paciente, e para que a gente faça isso de maneira correta, nós precisamos estar com os braços esticados, né, como mostra na figura ali, em ângulo que fique bem posicionado sobre a vítima, para que a gente não fique demandando, despendendo força de maneira inadequada, mas que a gente faça, então, a compressão bem eficiente. O local que a gente vai posicionar as mãos, nós já falamos, né? Alguns materiais mais antigos trazem a procura do apêndice xifoide e a mão para cima. A gente não precisa fazer essa manobra de procurar o apêndice xifoide, posicionar a mão logo depois. O que a American Heart traz para nós é que nós devemos fazer a compressão no centro do peito, entre os mamilos, fazendo a profundidade de pelo menos 5 a 6 centímetros, né? Com que frequência que a gente deve comprimir? A gente deve comprimir de 100 a 120 compressões, não podemos fazer compressões lentas e não podemos comprimir rápido demais. Ao comprimir muito rápido, a equipe vai entrar em exaustão de maneira muito rápida, vai cansar rapidamente. E além disso, a compressão rápida ela não me permite que a diástole, né, o enchimento de sangue do coração seja feito de maneira adequada. Então, preciso fazer sístole e diástole. Com isso, então,
a gente segue, né, fazendo uma relação de 30 compressões, né, para 2 ventilações. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as ventilações, mas os critérios da compressão, eles são bem definidos e isso a gente chama de RCP, ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. Isso é o desejável para todos os indivíduos que prestam o socorro. Ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade significa compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Não devemos fazer o inverso disso. Comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, 5 centímetros, né? E não mais que 6 centímetros também, porque aí os riscos de fratura de costela e prejuízo à diástole também existe. Ainda em relação à diástole, permitir o retorno total do tórax a cada compressão. A gente vê com uma certa frequência os indivíduos fazendo compressão, eles empurram e já iniciam a nova compressão sem deixar o tórax voltar completamente, o que a gente chama de release torácico completo. O tórax precisa ser comprimido, mas ele precisa voltar para que as câmaras cardíacas encham de sangue, né, e esse sangue seja bombeado. Então, permitir o retorno total do tórax a cada compressão. Não devemos interromper essas compressões, intervalos entre as compressões, eles não são adequados, e aí a gente tem que ter sempre em mente que o tempo, 10 segundos, deve ser o nosso balizador para tudo, né? Tudo que eu faça tem que ser em menos de 10 segundos, mas preferencialmente, né, nunca parar essas compressões, porque isso tem um prejuízo muito grande até que a condição hemodinâmica seja restabelecida depois dessa pausa aí. E ventilar adequadamente, que a gente vai falar mais para frente. Então, essa é a nossa sequência inicial do C, né, de compressão, e desde 2010, né, ou mesmo antes, 2005, que foram as atualizações que foram fazendo, basicamente essas condições elas são mantidas, né? Recentemente, nessas últimas atualizações, fala que a gente deve ter o discernimento e a capacidade técnica, inclusive para pedir ajuda via telefone celular sem sair do lado da vítima, e aí podemos colocar no viva voz enquanto a gente faz compressão, a gente já vai dando as informações necessárias e vai seguindo as orientações do médico regulador quando somos leigos, né? Ou quando às vezes estamos numa cena também, prestando atendimento, mesmo sendo pessoal do SAMU, né, que às vezes a comunicação pelo tablet fica difícil, eu posso fazer isso através do viva voz do celular e o médico regulador vai estar pronto para ajudar, né? Há ênfase numa RCP de alta qualidade, como nós já acabamos de falar, então sempre lembrar, não adianta eu ficar fazendo teatro, fazendo cena. Aquele momento, ele é um momento que a gente chama in extremis. Se eu não fizer nada, esse indivíduo vai a óbito. Então, preciso de uma RCP de alta qualidade, né? E a recomendação para que a gente faça essa compressão nessa profundidade. Então, até aí, né, a gente já seguiu, então, iniciamos a compressão e vamos para a via aérea desse paciente. Nós precisamos lembrar que toda vez que o indivíduo ele está inconsciente, ele tem uma hipotonia muscular. Assim como os braços não movimentam, nós temos um órgão que também não vai se movimentar, que é a língua desse indivíduo. Como o músculo hipotônico no indivíduo inconsciente, essa língua vai cair posteriormente e vai fazer a obstrução da via aérea desse indivíduo. Então, se eu não desobstruir a via aérea, o ar não vai passar. Então, a condição de fazer uma desobstrução de via aérea é usando a manobra de levantamento do queixo ou chin lift, que a gente chama. Então, vocês vão se habituar a ouvir esse termo, chin lift, que significa espalmar uma mão na testa do indivíduo, colocar 2 dedos na parte óssea da mandíbula e fazer uma hiperextensão do pescoço. E eu posso usar o meu polegar aqui na região mentoniana até para abrir a boca desse indivíduo. Não há necessidade de introduzir o dedo dentro da boca desse indivíduo,
porque isso muitas vezes pode ter alguma reação e o socorrista se ferir, mas essa manobra central aqui que a gente está vendo de levantar, fazer a hiperextensão, o levantamento do queixo, né, hiperextensão do pescoço e levantamento do queixo, eu traciono a musculatura de inserção da base da língua e essa tração faz com que a via aérea fique desobstruída. Uma manobra muito simples e que salva a vida, né? E nos indivíduos que são vítimas de trauma, né, que não é uma ocorrência clínica, a gente opta pela outra manobra que a gente chama de empurre da mandíbula, né, que chama jaw thrust. Então, esses termos, como a gente diz, chin lift e jaw thrust, tem que estar pronto na nossa cabeça em relação à abordagem da via aérea. O jaw thrust ele já é um pouco mais difícil de fazer, não devemos fazer nos familiares e nos colegas, porque ele pode luxar a mandíbula, né? Mas o indivíduo inconsciente não é tão difícil assim. Você já estabiliza o pescoço com essa manobra, você faz o empurre do ângulo da mandíbula, então projetando essa mandíbula anteriormente e com essa projeção podendo até usar os polegares para abrir a boca do indivíduo, né? Não há necessidade de você movimentar e fletir o pescoço, você preserva a coluna cervical no trauma que eventualmente pode haver alguma lesão e com isso a gente consegue desobstruir a via aérea. Então, como foi dito, né, a manobra de desobstrução não adianta eu querer ventilar o indivíduo se a via aérea está obstruída. Então, a manobra de chin lift e jaw thrust é o que vai me permitir fazer a ventilação desse indivíduo. Seguindo a sequência, agora nós desejamos, então, fazer com que o tórax expanda. Então, o tórax normalmente expande por um estímulo, né, que a gente tem um estímulo nervoso no cérebro que manda estímulo para que o tórax expanda e ao expandir o tórax, o pulmão também ele é puxado e o ar entra passivamente nas nossas vias aéreas para fazer as trocas gasosas. Infelizmente, esse indivíduo não está nessa condição. Ele não tem estímulo cerebral comandando a caixa torácica para a caixa torácica expandir. Então, nós precisamos fazer a chamada ventilação com pressão positiva. Eu preciso fazer com que o tórax expanda com a pressão do ar que vai entrar, forçando a expansão desse tórax. Para isso, então, a gente usa alguns recursos. Nessa condição, então, a sequência do B, nós usaremos algum recurso para que a gente consiga ter certeza que o tórax desse indivíduo está expandindo. Para expandir o tórax fazendo pressão positiva, a gente pode usar o clássico recurso que está no 3 aqui, que é o método boca a boca, né? E isso a gente precisa aprender, porque a maioria das pessoas não tem AMBU em casa, 80% das paradas cardiorrespiratórias acontecem em domicílio e a gente tem certeza que a maioria das vezes o indivíduo em casa vai fazer respiração boca a boca com seu pai, com sua mãe, com seu filho, né? Então essa é uma técnica que precisa ser aprendida e não pode cair em desuso. Em crianças, a gente vai lembrar que se a gente for usar o boca a boca, a gente vai abocar também o nariz da criança, né? Abrindo, promovendo a abertura da boca e abocando também o nariz da criança, por isso que a gente refere como boca a nariz. E nós, profissionais da área de saúde, é importante que a gente tenha dispositivos de barreira, né? E aí as máscaras com válvulas unidirecionais, como tem aqui nessa foto de baixo, elas podem ser usadas, que aí previnem, ou na foto de cima também, esse socorrista está fazendo uma ventilação boca-máscara, que previne o contato com vômitos, com secreções, e a gente consegue de maneira muito eficiente fazer a expansão do tórax com oxigênio de ar ambiente a 21%, né? E a outra, o método mais clássico, que é a bolsa válvula máscara, né? E aí a gente tem esses acessórios para reanimação, principalmente o AMBU,
ou reanimador manual, né? O AMBU, ele foi o termo, na verdade, é a marca desse equipamento que foi inventado, preconizado e utilizado, e por questões de uso, falando AMBU, né, o nome foi consagrado pelo uso, mas o equipamento chama-se reanimador manual. Basicamente, então, é esse o dispositivo, né, o AMBU, que a gente vai utilizar nas nossas unidades de suporte básico aí, avançado também, para a gente acessar, então, a ventilação desse paciente, né? Um dispositivo que a gente vai usar com a mão habitualmente em pronação. Vocês vão fazer esses treinamentos nas estações práticas, né? A gente vai ventilar e ao fazer a compressão da bolsa, o ar vai sair e promover a expansão do tórax desse indivíduo, utilizando também o reservatório, né, a bolsa de reservatório, conectando o oxigênio para que a gente ofereça não só o ar ambiente, se eu fizer isso, eu estou ventilando com oxigênio a 21%, quando eu coloco o reservatório e uma linha de O2 fazendo a oferta de O2 aqui dentro, eu estou ventilando esse indivíduo com 100%. E eu preciso utilizar ambus, né, de maneira adequada, de acordo com o tamanho desse paciente. Então, o dispositivo adulto, né, acima de 30 quilos, o dispositivo pediátrico aqui, que é o AMBU médio, de 7 a 30 quilos, e o pequeno, né, que é o neonatal, com as suas máscaras, né, e se o indivíduo já tiver entubado, como a gente vai ver no suporte avançado de vida, né, conectado no tubo aí de maneira correta. A gente procura fazer uma ventilação, né, seja ela boca a boca, boca máscara ou com reanimador manual, fazendo com que o ar entre pelas vias aéreas, né, não de maneira muito rápida, porque senão ele desvia para o esôfago e distende o estômago, né? A gente deve aplicar durante 1 segundo, então não é uma ventilação lenta que a gente faz com o AMBU, né? A gente faz uma ventilação selando, vedando bem e ventilando, fazendo a compressão nessa bolsa. E o mais importante, a gente deve produzir elevação do tórax. O meu indicador de boa ventilação nesse indivíduo é produzindo a elevação do tórax. Se o tórax elevar, eu sei que esse ar chegou, né, nas unidades mais distais alveolares. Lembrem-se que muitas vezes você vai encontrar um indivíduo que você acha que ele está respirando, mas não está, ele está em gasping. Então, chamado gasping agônico, que é um sinal final aí de terminal, né, que o paciente está só com reflexo medular fazendo o estímulo da via aérea, ele não promove ventilação. É como se fosse aquela respiração de peixe fora d'água mesmo, né? Aquela respiração entrecortada que não ventila. Então, reconhecer um gasping agônico é muito importante, né? E aí, recapitulando, então, RCP de alta qualidade vai ser, então, de frequência de 100 a 120, fazendo a depressão, a compressão desse externo em 2 polegadas aí, 5 centímetros em adulto e crianças, 4 centímetros em bebês, permitir o retorno torácico completo, não minimizar essas compressões, não fazer ventilação excessiva, isso depois no suporte avançado a gente vai falar, ele é muito prejudicial, né? Manter uma relação compressão-ventilação, a cada 30 compressões eu faço 2 ventilações, e quando eu estabelecer uma via aérea, eu faço uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 ventilações por minuto aí. Seguindo, então, a gente vai para o último passo, que é a desfibrilação, né? O CABD, a gente coloca o D fora, porque a qualquer momento que o desfibrilador chegar, ele deve ser usado. Então, o D não entra na sequência lógica CABD, eu faço todo um CAB para depois eu fazer o D. Não, se eu estou
iniciando a compressão e eu tenho a presença de um desfibrilador, esse desfibrilador vai ser utilizado imediatamente. Por sorte, né, nós já estamos tendo desfibriladores em vários locais, né, locais públicos. Hoje a gente já está tendo uma disponibilidade maior de desfibriladores, então saber utilizar esse equipamento é muito importante. Tem que desmistificar aquela ideia que um desfibrilador vai dar choque no indivíduo de maneira errada, né? Então, o maior problema do desfibrilador é não usá-lo, porque à medida que a gente sabe usar esse desfibrilador, já fiz um treinamento, né? Ele faz uma diferença enorme naqueles pacientes que tenham ritmos chocáveis. Então, o desfibrilador vai ser posicionado uma pá na região infraclavicular à direita e a outra pá na ponta do coração, abaixo do mamilo esquerdo. E a gente vai acionar o equipamento, ligar, e o equipamento é que vai nos dizer se deve ou não chocar esse indivíduo, se é um ritmo chocável ou não. E maiores detalhes sobre o uso do desfibrilador vocês terão nas estações práticas, inclusive manipulando, né, um equipamento desse de treinamento. Então, encerrando a nossa conversa, a gente vai primeiro, então, identificar como aqui ficou pequeno, vamos ver de maneira maior aqui, né? A gente vai verificar a segurança do local, vamos ver que essa vítima não responde através do AVDI, vamos pedir ajuda, né? Pedir para trazer um DEA, se nós estivermos, enquanto socorristas, né, num local público. Agora, nós do SAMU já seremos acionados nessa condição. Continuaremos verificando a segurança e já traremos o DEA e estaremos em contato. Nosso pedido de ajuda é com o médico regulador. Vamos verificar se há respiração ou se há somente gasping e verificar o pulso. É possível sentir definitivamente o pulso em 10 segundos? Se sim, vamos monitorar, né, a necessidade junto à central de regulação de remover esse paciente ou não para um serviço hospitalar. Se eu tenho o indivíduo respirando sem respirar, mas com pulso, que é aqui essa setinha para o lado verde maior aqui do lado direito, né? A gente vai fazer o quê? Entender que esse indivíduo tem pulso, mas não respira. Isso é uma parada respiratória, apesar do coração estar batendo. Então, eu vou continuar as ventilações de resgate, uma ventilação a cada 6 segundos e a cada 2 minutos eu vou rechecar o pulso desse indivíduo para saber se ele continua com o pulso. A maioria dos pacientes que fazem uma parada respiratória, eles evoluem também para uma parada cardíaca. Então, eu vou oferecendo oxigênio, uma ventilação a cada 2 segundos e vou rechecando o pulso desse indivíduo a cada 2 minutos para ver se esse indivíduo vai entrar em parada cardiorrespiratória, né? Mas o que classicamente a gente encontra é um indivíduo que não respira e que também não tem pulso. Se ele não respira e não tem pulso, eu já estou falando em ressuscitação cardiopulmonar, inicio ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, né? E use o DEA assim que ele estiver disponível. O DEA chegou, verifica o ritmo. O ritmo é chocável, sim, eu choco, espero que esse indivíduo volte à circulação espontânea e aí eu vou definir se eu transfiro ou não esse paciente de acordo com as orientações da central de regulação. Não, o ritmo não é chocável, o DEA não deu choque, eu reinicio imediatamente a minha RCP, 30 compressões, 2 ventilações, team lift, posicionamento do ambu, tudo de maneira adequada e vou me orientando junto à central de regulação, a maioria das vezes aguardando o suporte avançado de vida chegar para render essa equipe aí e fazer um trabalho adequado. A gente sabe que muitas coisas a gente não consegue abordar aqui,
algumas dúvidas virão. Então, como a gente já disse, né, fiquem à vontade para me perguntar, está aí o meu e-mail, e nós esperamos que fazer parte dessa família seja uma ressignificação na vida de vocês e que a gente possa fazer um bom trabalho. Como eu tenho sempre dito, é muito bom trabalhar nessa instituição. Tudo de bom, um bom dia.